Abraço para todo mundo, está no ar mais um Canal Esportes pela TV Mar Canal 25. A você que é assinante da NET, um forte abraço, sexta-feira, 10 de abril. E vamos trazer muita informação no programa de hoje. Vamos trazer as notícias de uma rodada que promete ser eletrizante neste final de semana nos campeonatos estaduais. Daqui a pouquinho você vai saber o que é que vai acontecer de interessante. Vai anotando na tua agenda aí, porque eu vou deixar você bem informado a partir de agora com os principais assuntos do esporte. As notícias que ganharam repercussão de ontem para hoje. Tivemos rodada da Libertadores com presença de clube brasileiro, situação emocionante em termos de campeonatos estaduais no sul do país e você daqui a pouco vai saber todos os detalhes, além, claro, de um dia importante para o futebol de Alagoas, já que daqui a pouco no estádio Rei Pelé acontece a eleição oficial para a federação, para o cargo de presidente da Federação Alagoana de Futebol. E 3 nomes concorrem a uma vaga. Pois é, a federação que recentemente perdeu a sua sede, localizada ali na Zacarias de Azevedo, né, na avenida, próxima à Praia da Avenida, ao lado ali da estação ferroviária, né, naquele paredão, a federação perdeu, né, teve que desocupar justamente o prédio anterior, que por muitos anos foi ocupado pela federação e que tinha justamente decisões importantes sendo realizadas, onde o auditório do Tribunal de Justiça estava situado e teve que se transferir. Permanece na avenida. Mas mesmo assim, agora chega justamente o momento de definir o novo presidente. Será que Gustavo Feijó vai continuar como presidente da federação? Ele é um dos candidatos, não é? Daqui a pouquinho nós vamos trazer de uma maneira mais ampla esse momento vivido no futebol de Alagoas. A rodada seguinte do segundo turno do Campeonato Alagoano, também neste final de semana previstos jogos. Ontem tivemos uma partida, aconteceu inclusive no interior do estado, no Sertão, em Santana do Ipanema. Um jogo confuso, mas que o Ipanema venceu. E que mesmo sem fazer parte do confronto direto com o CSA, mas o Ipanema faz parte do mesmo grupo. E essa vitória deixou o Ipanema, eu diria que mais próximo do CSA. E também ainda respirando sob a ajuda de aparelhos na luta pela permanência no Campeonato Alagoano. A situação do CSA ficou pior com essa vitória do Ipanema ontem diante do Murici. Daqui a pouco você vai saber todos os detalhes, além das manchetes da Gazeta e outras informações no Canal Esportes desta sexta-feira que está apenas começando. Vamos a um rápido intervalo. Voltamos em instantes. Eu tive a experiência de sair do meu corpo. Primeiro eu flutuei com o vento. Depois me vi pelos olhos dos outros. Eu fui um pássaro, fui um idoso, fui criança, fui minúsculo. Me senti livre, excitante, renovado. E aí eu voltei pro meu corpo. E gostei de ser eu. Novo Honda Civic 2015. O carro onde você quer se ver. Acreditar nos leva mais longe. Esse ano, a Santa Casa reafirmou o nível 3 de acreditação com excelência. E continuamos a acreditar que podemos ser melhores. Dr. Arthur Gomes Neto, diretor técnico médico CRMAL 2503 RQE 1874. Você já esperou demais para viver bem? Aproveite o melhor da vida no Residêncio Waterfront. Estrutura completa e pronta para morar, à beira-mar da praia de Ipioca. Apartamentos totalmente mobiliados, com utensílios de alto padrão, acabamento primoroso e até 100 meses para pagar. Residência Waterfront. Descubra que o topo fica ao nível do mar. Vendas Zampieri. 2121-6000. O quanto a indústria é importante para o Brasil? Sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas. Sem a indústria automobilística, não teríamos tantos ídolos. Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas. A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto seu povo. Braskem, estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo.
Assim, começando o canal Esportes, olha, eu quero lembrar para vocês o seguinte, né? Toda vez, né, Fábio? Falta justamente aquela sintonia nossa, né? Meu Deus do céu. Coisas aqui de bastidores, viu, gente? O programa ao vivo tem isso aí. Estamos aqui organizando a casa para poder trazer todos os detalhes para você e deixar bem informado a respeito das notícias do esporte. O que aconteceu e foi destaque de ontem para hoje. Antes de entrarmos no ambiente esportivo com as informações, eu quero dizer para vocês que nós estamos ao vivo neste exato momento. Você já sabe, né? Estamos sempre divulgando essa ferramenta para que você possa acompanhar a programação da TV Mar Canal 25 através do portal gazetaweb.com. Acesse e fique por dentro do maior conteúdo online do estado. Lá você encontra muitas notícias, além, obviamente, dos esportes, que também é assunto no portal gazetaweb.com. Além de todos esses recursos, você também no portal Gazeta Web pode acompanhar a programação da TV Mar Canal 25 em alta definição. Está aqui do lado esquerdo da página, você clica justamente em assista e uma nova janela vai ser aberta para você poder acompanhar a programação variada, a programação 100% alagoana da nova TV Mar. Além dessa ferramenta, nós temos aqui também na aba de esportes, está aí. Alagoano é apresentado no Palmeiras e diz não temer por concorrência. Tem um respeito enorme da torcida do Palmeiras, o Cleiton Xavier, né? Então chega com moral. Eu não vou dizer aqui, eu vou guardar as devidas proporções, mas a chegada do Cleiton Xavier representa para o torcedor do Palmeiras, vamos guardar as devidas proporções, o que o torcedor do Vasco da Gama sentiu no retorno de Juninho Pernambucano. Vamos guardar as devidas proporções, porque o Juninho foi mais vitorioso com a camisa do Vasco do que o Cleiton Xavier com a camisa do Palmeiras, né? Mas eu diria que tem essa... o torcedor está eufórico aí com o retorno do Cleiton Xavier para o Palestra, né? E é importante esse retorno para o futebol brasileiro, porque se trata de um grande jogador, gente. Nós não estamos falando de um jogador qualquer, não. O futebol brasileiro, ultimamente, é carente de jogadores de qualidade. Nós paramos de revelar com aquela carga intensa que nós tínhamos em meados de 90, no início da década de 90, anos 80. E com essa ausência na revelação de jogadores, com aquela intensidade que existia, o futebol brasileiro ficou pobre. Hoje nós temos partidas chatas para assistir. Antigamente todo mundo ficava parado na frente da TV para ver os jogos. Hoje você começa a assistir uma partida com 15 minutos do primeiro tempo, você está dormindo. Está pegando piaba, como a pessoa diz assim, dormindo aqui, cochilando na frente da televisão, porque o jogo é ruim. O jogo é ruim. Então, o que acontece? Retorno de um jogador para o futebol brasileiro com as qualidades que o Cleiton Xavier tem, é de se comemorar, não é só pela torcida do Palmeiras, não, qualquer um outro. Porque eu vou dizer um negócio a você, eu escutar de comentarista que tem um espaço, né, fantástico, o Brasil inteiro assiste, em outras emissoras de canal fechado, que tem peso no país, o cara lá de São Paulo gritando, porque fulano de tal é um craque, o cara não dá um chute no pito da bola e ser chamado de craque porque faz uma coisa ou outra que lá atrás nós estamos acostumados a ver com frequência de jogadores. É só você pegar a partida de despedida do Alex. Hein, Fábio? A partida de despedida do Alex, a partida de despedida do Alex pelo Palmeiras, Alex, não foi a partida de despedida agora essa semana, não foi? Só craque, meu amigo, participando. Uma partida de um jogo festivo, mas só craque, só jogada de qualidade, lance bonito do Palmeiras que foi campeão. Do Palmeiras que foi campeão, não foi isso, Alex, não foi? De 99, pronto, que teve agora. Então por aí você tira, meu amigo. O que nós estamos falando não é mentira, não. Nós estamos falando aqui de fatos, de jogadores de qualidade, que não desaprenderam a jogar, mas o tempo acabou obrigando para que eles fizessem a parada, parassem de jogar futebol. Então, ou vocês têm dúvida de que o Alex, mesmo tendo anunciado a aposentadoria no ano passado, não teria vaga em algum clube grande do futebol brasileiro hoje? O Alex não teria não vaga em algum clube? O Alex parou ano passado, não foi? Tinha vaga não no Vasco não? Eu dava 10 ele e a faixa de capitão, meu amigo. Era 10 e a faixa de capitão ele no Vasco. Então, meu amigo, você não tem o que estar discutindo. Temos que comemorar o retorno desses jogadores aí, jogador de qualidade. Aqui no portal Gazeta Web você encontra também no blog do Arivaldo. Vitória do Ipanema liga sinal de alerta para o CSA e o Muricy. Daqui a pouco você vai saber por quê. Nós vamos trazer a classificação geral do campeonato. E esse campeonato maluco, definido aí por percentuais aí, em classificação e rebaixamento,
Você vai ver o porquê o CSA ficou ainda mais pressionado com a vitória do Ipanema ontem por 2-1 em cima do Muricy. Já já nós vamos trazer detalhes a respeito desse assunto. Então são informações que você encontra aqui no portal Gazeta Web. E, rapaz, eu acabei de ver aqui a foto aí do meu amigo parceiro Carlos Miranda, né, rapaz? Aprendi muito com o Carlos Miranda no início da comunicação, né, que está sofrendo justamente com ela, né, esse problema, né, que os pacientes acabam tendo dificuldades de encontrar medicamento aqui no estado. E o Miranda, que é um dos grandes nomes, né, da comunicação alagoana, no qual eu vou estender aqui, né, no Canal Esportes. Eu não queria entrar nesse assunto, mas vi a foto, não posso deixar de citar um grande parceiro que vai passando por um problema, mas eu tenho certeza que a cada dia que passa ele valoriza ainda mais a vida, porque já ouvi isso em declarações do nosso cronista, nosso amigo e parceiro Carlos Miranda. Vamos dar sequência aqui ao programa. Estamos também ao vivo neste exato momento pelo aplicativo ITVMar. Você acessa através do seu aparelho celular. Baixe esse aplicativo nos sistemas Android e iOS. E também você vai poder acompanhar a programação da TV Mar Canal 25 em alta definição. O nosso e-mail é o canalesportes@tvmar.tv.br, o 3377-9097 é o telefone para você interagir com a produção do programa. E temos também mais uma ferramenta para você poder acompanhar a programação da TV Mar Canal 25 através do YouTube. Você vai digitar na aba Pesquisa TV Mar Canal 25 e a programação da nova TV Mar vai ser colocada à sua disposição. Você pode assistir a qualquer hora do dia. Perdeu justamente a programação ao vivo, o nosso conteúdo vai estar à disposição através do YouTube, para você poder acompanhar na íntegra ou de qualquer ponto de partida nos programas já exibidos pela TV Mar Canal 25, aqui ao vivo, todos os dias para você. Você já sabe que o Canal Esportes é apresentado de segunda a sexta-feira, de 8 às 9 da manhã, com reprises no decorrer do dia. E é claro que estamos sempre também dando prioridade à informação e os assuntos relacionados ao mundo esportivo. Vamos começar o programa de hoje sem perder tempo, trazendo notícias, gols. Tivemos jogos ontem e vamos mostrar a partir de agora o raio-x da Libertadores. Tivemos partidas sendo disputadas ontem com presença de clubes brasileiros, mas antes de falarmos do desempenho dos nossos representantes, vamos dar uma olhada então em alguns jogos que acabaram marcando também, movimentando o continente sul-americano. Vamos ver. Em Assunção, Barcelona de Guayaquil saiu na frente. A alemã recebeu pela esquerda e tocou para Eli Esterilla abrir o placar. Conseguiu dominar e depois finalizou para o gol. Mas o Libertad insistiu e chegou ao empate. Mencia cruzou da esquerda e Pedro Benítez desviou de cabeça, final 1-1. Libertad em segundo no grupo e o Barcelona, campeão equatoriano, eliminado da Libertadores. No outro jogo do grupo, o Estudiantes foi surpreendido na Argentina pelo Nacional de Medellín. O gol colombiano saiu nessa arrancada de Mejía Chaverra. Ele chutou e a bola ainda desviou em Schunk, 1-0, e o Nacional lidera o grupo. O Estudiantes está em terceiro e mesmo com a derrota ainda tem chances de classificação. Pois é, você viu os gols dessas duas partidas aí e acabou, inclusive, tendo a eliminação do Barcelona de Guayaquil. Daqui a pouco nós vamos trazer o raio-x da Libertadores, como ficou justamente depois dessa rodada de meio de semana que teve a presença de clubes brasileiros. E por falar em participação de clubes brasileiros, ontem o Atlético jogou na Arena Independência, campo de propriedade do América Mineiro, mas que o Atlético adotou também como casa na Libertadores, para não estar utilizando o Mineirão, enfrentou o Santa Fé da Colômbia. Vamos ver, então, trazer os melhores momentos a partir de agora desse jogo. O Atlético venceu, ainda segue com possibilidade de classificação e a partida que acabou marcando o retorno de um velho conhecido. Vamos ver os melhores momentos dessa vitória do Atlético a partir de agora com imagens da Fox Sports. É isso, né? É Libertadores, a pegada é forte. Leandro Donizete, ele gira, abre para o Dátolo, tá passando o Luan, veio o Luan, dominou, mandou pro gol, mandou direto. E a bola foi para a linha de fundo. Abriu, deu opção, Leandro Donizete indica o caminho. Acabou errando o passe o Marcos Rocha. Mas já recuperou a bola o Rafael Carioca. Dátolo na frente para o Lucas Prato, olha o Carlos vai fazer, toca a música, é gol do Galo!
Foi o primeiro gol do Atlético Mineiro, marcado por Carlos. Aí eu vou pedir para o pessoal da produção, para a gente não perder tempo, já deixar o segundo gol do Guilherme engatilhado, um gol que aconteceu já no segundo tempo, para que a gente possa dar sequência aqui ao Canal Esporte, tá certo? O segundo gol do Atlético foi marcado pelo Guilherme. Nesse mesmo vídeo aí, vai só dando uma adiantada aí até chegar o gol do Guilherme. Já foi no segundo tempo o gol, para que a gente possa mostrar para o nosso telespectador e trazer o raio-x de como ficou justamente a questão dos grupos, a distribuição dos grupos da Libertadores, até porque nós temos nestas rodadas que acabaram sendo realizadas no meio de semana, a definição das equipes classificadas para a fase seguinte da competição. Então vamos ver, a partir de agora, o segundo gol do Atlético, o gol do Guilherme, marcado, e com imagens nós vamos, a partir de agora, imagens da Fox Sports, deixar você bem informado. Vamos ver. O Simon vai falar, é hora do Simon dar assuntos, vamos até 49. Vitor demora para recolocar em jogo, tenta o lançamento para o Guilherme, saiu na cara do gol, lançamento do Vitor, vai tocar a música, Guilherme bateu, vai tocar a música, é gol do Galo! Ele voltou! Libertadores, Vitor fazendo o lançamento, o zagueiro bobeou, o Guilherme, depois de tanto... Vamos dar uma olhadinha então como ficou a situação dos grupos da Libertadores, até porque essa partida do Atlético Mineiro com o Santa Fé foi válida pelo grupo 1 da competição. Então a classificação do grupo 1 ficou a seguinte: em primeiro, Colo-Colo do Chile com 9 pontos. O Santa Fé da Colômbia, mesmo com a derrota, permaneceu em segundo nos critérios com 6. O Atlético Mineiro em terceiro, também 6 pontos. E o Atlas do México com apenas 3 pontos é o lanterna deste grupo. A rodada seguinte desse grupo 1 da Libertadores, vamos trazer aqui a rodada de número 5, que é a rodada decisiva, né, no aspecto classificação, já reserva para a próxima quarta-feira o duelo entre Atlas e Atlético Mineiro, jogo que será realizado no tradicional estádio Jalisco, no México. Aí, para você que não sabe, os mais jovens, né, não lembram, ou talvez os apaixonados pelo futebol esqueceram ou não foram buscar informação. O tradicional, eu digo, tradicional estádio Jalisco, né, no México, foi palco de jogos da Copa do Mundo de 70, que para muitos brasileiros esta foi a principal Copa, a Copa que marcou, eu poderia dizer assim, a soberania do futebol brasileiro em relação ao futebol mundial, principalmente a Copa da Redenção, a Copa onde mostrou que Pelé tinha sua importância, que Tostão tinha sua importância para o futebol brasileiro, e foi a confirmação desses nomes para o nosso país. O Pelé, inclusive, já em estágio avançado, né? Já tinha uma idade avançada, já vinha jogando outros mundiais com a camisa do Brasil naquela oportunidade. Então, Atlas do México e Atlético se enfrentam na próxima quarta-feira. Jogo marcado para as 10 da noite, no mesmo horário, em Santiago, o Colo-Colo enfrenta o Santa Fé. A situação do Santa Fé é complicada, porque vai jogar fora de casa, assim como o Atlético Mineiro. Só que vai enfrentar fora de casa o Santa Fé, nada mais nada menos que o líder do grupo, que é o Colo-Colo. Né? E que ainda não tem, assim, a garantia de ser o campeão do grupo. Então, para o Santa Fé vai ser um pouco mais difícil em relação ao Atlético, que vai enfrentar o Atlas, mas o Atlas é o lanterna do grupo. Isso significa que as dificuldades serão parecidas para Atlético Mineiro e Santa Fé por jogar fora de casa, mas o momento vivido hoje deixa o Atlético com uma ligeira vantagem em relação ao time colombiano. A situação do grupo 2 ficou assim: o Corinthians líder com 12 pontos, em segundo São Paulo com 6, em terceiro São Lourenço com 6 pontos e o Danúbio ainda não pontuou na competição. O detalhe é que o Corinthians luta tete a tete, jogo a jogo contra o Boca Juniors para fazer a melhor campanha dessa primeira fase. As duas equipes têm 100% de aproveitamento. O Corinthians até aqui, 4 jogos e 4 vitórias. Trabalho fantástico aí sendo realizado pelo Tite no Corinthians, trabalho reconhecido aí por todo mundo. A rodada seguinte desse grupo, rodada de número 5, também reserva o duelo entre Danúbio e São Paulo na quarta-feira. No dia seguinte, quinta-feira, o Corinthians joga às 10 da noite na Arena Corinthians contra o São Lourenço.
No grupo 3, a situação de momento coloca o Cruzeiro como líder, 8 pontos. O Universitário Sucre é o segundo com 6. Em terceiro, o Huracan com 4. E em quarto, o Mineiros de Guaiana com apenas 1 ponto. É time da Venezuela, tá? A rodada seguinte desse grupo, marcada para terça-feira que vem, o Universitário Sucre joga contra o Mineiros, às 6 da noite no horário de Brasília. Todos esses jogos no horário de Brasília. E na terça-feira também, o Huracan joga em casa contra o Cruzeiro, jogo marcado para as 7 da noite. Ou seja, você tomando aquele cafezinho, um pãozinho, uma torradinha e tal, assistindo justamente esse duelo do Cruzeiro pela Libertadores na próxima terça-feira. A classificação do grupo 4 coloca o Emelec como líder com 7 pontos. O Internacional é o segundo com 7. Em terceiro, The Strongest da Bolívia com 6. E Universidade de Chile é o quarto colocado, lanterna do grupo, com apenas 3 pontos. A próxima rodada desse grupo, prevista também para terça-feira, o The Strongest joga contra o Emelec, em casa, na Bolívia. E a Universidade do Chile joga contra o Internacional em Santiago só na quinta-feira que vem, às 10 da noite. No decorrer da próxima semana, nós vamos falando justamente desses jogos para que você fique justamente bem informado e que acompanhe, coloque em sua agenda esses jogos da Libertadores. A situação do grupo 6 é o Boca Juniors que lidera com 15 pontos, 5 jogos, 5 vitórias, 100% de aproveitamento, já classificado com sobras o Boca Juniors para a segunda fase da competição. O Palestino é o segundo colocado com 7, em terceiro Montevideo Wanderers com 7 pontos e o Zamora ainda não pontuou na competição, já está eliminado da Libertadores. A situação desse grupo aconteceu justamente ontem os jogos. O Palestino venceu por 4-0 na terça-feira, mas ontem o Boca Juniors venceu o Montevideo Wanderers por 3-0 jogando fora de casa. No grupo 6, o Tigres é o líder com 11 pontos. Em segundo, o Juan Aurich com 6. Em terceiro, o River Plate com 4. E o San José da Bolívia também está aí na lanterna do grupo com também 4 pontos. Já está eliminado da competição. O River Plate joga contra o San José, o duelo de lanternas aí na próxima rodada. Quarta-feira, marcado esse jogo, às 7h45. E o Juan Aurich joga contra o Tigres na quarta-feira, no mesmo horário, também às 7h45. No grupo 7, o Atlético Nacional lidera com 8 pontos, o Libertad do Paraguai é o segundo com 8, em terceiro o Estudiantes com 7, o Barcelona de Guayaquil eliminado da Libertadores. É a última rodada, né? Nós vamos ter justamente na próxima semana, onde vai definir os classificados de cada grupo. Então o Barcelona já está eliminado, porque mesmo que vença na próxima rodada, só chegaria a 7 pontos. A briga está justamente entre Atlético Nacional, Libertad e Estudiantes pela classificação para a próxima fase da competição. E o duelo seguinte desta próxima rodada do grupo 7 colocará o Nacional na terça-feira, no dia 21, só apenas a definição do grupo, né? Terça-feira, 21 de abril, o Nacional de Medellín jogando contra o Libertad e o Barcelona de Guayaquil jogando contra o Estudiantes em casa, se despedindo da competição. E finalmente o grupo 8, o Racing lidera com 9 pontos. O Guarani do Paraguai é o segundo colocado com 8. O Sporting Cristal do Peru é o tradicional participante também dessa Libertadores, é o terceiro com 6, tem possibilidade de classificação. E o Táchira, Deportivo Táchira, já está eliminado, lanterna do grupo. A rodada seguinte também do grupo 8 coloca o Sporting Cristal contra o Guarani do Paraguai, na terça-feira, às 9h15 da noite. E o Racing jogando contra o Táchira, também na terça-feira, às 9h15. Se você observou os jogos do grupo, a maioria deles acontecem no mesmo horário, né? No mesmo dia, para evitar, né, as possibilidades aí de armação de resultados. Esses são os jogos seguintes da Libertadores que você acompanhou aqui no Canal Esportes. Daqui a pouco, depois do intervalo, nós vamos falar um pouco mais de campeonatos estaduais. Vamos falar também desse dia importante para o futebol de Alagoas, que é o dia onde nós vamos conhecer o presidente da federação, o novo presidente da Federação Alagoana de Futebol, ou a permanência de Gustavo Feijó como presidente da entidade pelos próximos 4 anos, né? Mais 4 anos, né? Vai até 2019 o próximo mandato. Então você daqui a pouco vai poder acompanhar a situação de momento e nós vamos trazer todos os detalhes para você. Continue conosco, vamos a um rápido intervalo, vamos dar uma pausa, mas é rapidinho mesmo. Voltamos já.
tive a experiência de sair do meu corpo. Primeiro flutuei com o vento. Depois me vi pelos olhos dos outros. Eu fui um pássaro, fui um idoso, fui criança, fui minúsculo. Me senti livre, excitante, renovado. E aí eu voltei pro meu corpo. E gostei de ser eu. Novo Honda Civic 2015. O carro onde você quer se ver. Acreditar nos leva mais longe. Esse ano, a Santa Casa reafirmou o nível 3 de acreditação com excelência. E continuamos a acreditar que podemos ser melhores. Dr. Arthur Gomes Neto, diretor técnico médico CRMAL 2503 RQE 1874. Você sabe qual o papel da Câmara Municipal? Atender as demandas da população através dos vereadores. O melhor jeito de fazer isso é falando diretamente com você. Para isso, a Câmara possui diversos canais que facilitam a sua participação nas muitas melhorias que podemos realizar juntos. Acesse nosso site, fale com a ouvidoria ou participe pessoalmente das sessões ordinárias e audiências públicas. A Câmara quer transformar a capital e com a sua participação a cidade muda mais rápido e melhor. Câmara Municipal de Maceió. Você já esperou demais para viver bem? Aproveite o melhor da vida no Residêncio Waterfront. Estrutura completa e pronta para morar, à beira-mar da praia de Ipioca. Apartamentos totalmente mobiliados, com utensílios de alto padrão, acabamento primoroso e até 100 meses para pagar. Residência Waterfront. Descubra que o topo fica ao nível do mar. Vendas Zampieri 2121-6000. O quanto a indústria é importante para o Brasil? Sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas. Sem a indústria automobilística, não teríamos tantos ídolos. Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas. A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo. Braskem, estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo. Estamos de volta e depois do rápido intervalo, olha, eu quero dizer para vocês o seguinte, que além de estarmos no portal gazetaweb.com, onde você já sabe, todas as manhãs estamos divulgando, vamos mostrar mais uma vez o portal Gazeta Web para quem está em casa, poder acompanhar justamente a programação da TV Mar Canal 25, fica tudo muito fácil. Acesse o portal Gazeta Web, você pode acessar do seu notebook, do seu computador realmente pessoal, pode acessar de qualquer local. Entrou no portal Gazeta Web, você vai ver aqui de cara o link para a página, para a aba, né, na verdade, que direciona para uma nova janela. Você clica justamente aqui em assista e uma nova janela será aberta, tudo em alta definição. Aqui no portal Gazeta Web nós temos também a página de esportes, que traz as principais notícias atualizadas e que nós vamos dar uma passada a partir de agora para deixar você bem informado. Daí, dando destaque ao técnico Alexandre Barroso, que destacou a disciplina tática, valeu pelos 3 pontos e foi realmente importante, independente de ter sido um clássico ou não, pela situação atual, para o CRB foi muito importante a vitória da última quarta-feira em cima do CSA. Primeiro por ter vencido o rival, isso tem que ser levado em consideração, mas depois pelas pretensões que o time tem em conquistar o título estadual nesta temporada. Para o CSA também seria a mesma coisa se a equipe azulina, que foi até melhor no jogo, conquistasse o resultado positivo. Outras notícias a respeito do esporte, está aí, apresentado, o Cleito Xavier destaca a concorrência e não se vê como titular, nós já comentamos esse assunto aqui no canal Esportes. Jogador azulino sobre a derrota para o rival, a bola pune, foi o que disse o lateral Márcio Gabriel, ia falar, lateral Márcio, né, Márcio Lima do CSA.
Flamengo fica no empate com o Nova Iguaçu e perde liderança do Rio. Perdeu na última rodada e foi vice-campeão. O maior vice-campeão do Brasil não é o Flamengo, é o Cruzeiro. Mas no Rio, o Flamengo é o maior vice, é o time que tem mais segundas posições encerradas nas competições, tanto na Taça Guanabara como na Taça Rio. E, consequentemente, é o time também que tem muitos títulos, né? Briga ali com o Fluminense para ser o time que tem mais títulos no estado do Rio de Janeiro. Botafogo bate o Macaé com gol de Elvis e fatura a Taça Guanabara. São informações que você encontra aqui também no portal gazetaweb.com, tá certo? Vamos dar sequência aqui ao programa, vamos trazer mais notícias e por falar em campeonatos, vamos entrar então na situação dos estaduais. Este meio de semana, no Campeonato Gaúcho, o Internacional sofreu bastante para poder conquistar a classificação para a fase decisiva da competição. E tem outros clubes de tradição que passam por momentos piores ainda nos estaduais. Se você acha que essa situação que o CSA está vivendo aqui no Campeonato Alagoano é uma situação única, em Sergipe, o Sergipe já encerrou o seu calendário também para a temporada. Não conseguiu classificação no Campeonato Sergipano, consequentemente não vai ter o direito de representar o estado na Série D do Brasileiro e fechou oficialmente suas portas para o futebol profissional esse ano. É triste e lamentável porque isso cabe uma discussão em termos de reestruturação desses métodos adotados no calendário do futebol brasileiro. Nós não podemos deixar equipes que têm uma tradição, uma representatividade e que marcaram história, contribuíram com a história e o crescimento do futebol brasileiro fora de combate. É um desrespeito, na minha opinião, com seus torcedores. E métodos deveriam ser criados para que esses clubes pudessem se manter em atividade, não participando de equipes que têm por merecimento o direito em representar seus estados em grandes competições organizadas pela CBF. Mas poderemos ter, por exemplo, competições regionais para clubes que não conseguiram êxito nos estaduais e ficaram sem calendários patrocinados pela CBF. Liga, por exemplo, sendo criada em cada região. Região Nordeste, a Liga do Nordeste administraria uma competição para clubes que não tivessem participação no calendário da CBF. Mas aí geraria uma bagunça, porque paralelo a tudo isso, os nossos clubes são tão desorganizados que nem estádio próprio possui. E acaba dependendo muitas vezes do que hoje o estado oferece. O CRB e o CSA, por exemplo, são clubes que dependem disso. Já pensou se o CSA não conseguisse um calendário, por exemplo, para participar de uma Série D? Ficaria parado, mas aí de repente surgiria uma competição. Mas se essa competição colocasse jogos que chocassem com o do CRB, por exemplo, na Série B do Brasileiro? Então são situações que o futebol brasileiro precisaria melhorar e essas mudanças deveriam começar dentro da própria casa, ou seja, dentro dos próprios clubes, através dos nossos dirigentes. Mas infelizmente não existe essa vontade de querer fazer a coisa evoluir e estamos com certeza parados nesse aspecto de modernização, estamos parados no tempo. Vamos dar sequência aqui ao programa, então, falando de estaduais. O Internacional sofreu bastante nesse meio de semana para conquistar a classificação para a próxima fase do Campeonato Gaúcho. Conquistou classificação nos pênaltis, né? E a produção aqui me informando que outro clube também de peso que está numa situação crítica no campeonato estadual é o Atlético Paranaense, que está justamente lutando para poder permanecer na elite do Campeonato Paranaense. Olha só, o Atlético que tem uma estrutura, né? Então é uma situação triste mesmo para o futebol brasileiro. A Portuguesa rebaixada, por exemplo, para a segunda divisão do Campeonato Paulista. Então são clubes que hoje sofrem bastante aqui nesta temporada. Mas o Grêmio teve dificuldades para poder passar. Passou de fase assim como o Internacional nos pênaltis. Vamos ver então como foi esse jogo. Vamos acompanhar. Fred cobrou falta com perfeição e fez 1-0 para o Novo Hamburgo. Que golaço, hein? Douglas mandou a bola na cabeça de Pedro Jeromel, que deixou tudo igual, 1-1. Yuri Mamute foi derrubado por William Schuster. Pênalti para o Grêmio. Douglas bateu e a bola explodiu na trave. Com um empate, a decisão foi para os pênaltis. Nas cobranças, Maicon converteu o primeiro para o Grêmio. E o Magrão para o Novo Hamburgo. Na sequência, Felipe Bastos. E o Fred também não desperdiçaram, 2-2. Luan bateu no canto. E Thiago Humberto deslocou Marcelo Groy, 3-3. Até que o Everton bateu mal e o Rafael defendeu. Luiz Mário deixou o Novo Hamburgo em vantagem, 4-3. Se o Douglas perdesse, o Grêmio estava fora, mas o meio-campo bateu bem e se redimiu, né? 4-4.
Groi também fez bonito e pegou a cobrança de Paulinho. Comemoração do goleiro do Grêmio. Marcelo Oliveira fez mais um para o Grêmio, 5-4. E o D também converteu para o Novo Hamburgo, 5-5. Ramiro bateu forte e converteu 6-5, até que o William Schuster bateu no meio do gol. E o Marcelo Groi garantiu a classificação do Grêmio para as semifinais. Pois é, classificação suada do Grêmio. Você viu ali muitos jogadores conhecidos do futebol de Alagoas, entre eles o goleiro Rafael, que agarrou no CRB e hoje está aí na equipe do Novo Hamburgo. Já está com a idadezinha avançada, né? Já está com a idadezinha avançada, mas está aí dando conta do recado o Rafael, que fez bonito quando defendeu as cores do CRB. Goleiro muito querido pela torcida do CRB até hoje. Olha, e por falar na situação dos estaduais, a situação de um grande clube do futebol brasileiro, um clube que inclusive já chegou a disputar a final de campeonato nacional, que é a Portuguesa de Desportos, é crítica. E nós falávamos há alguns dias da situação do Canindé, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar no Canindé. Quem foi a São Paulo sabe que você, para chegar ao Canindé, é a forma mais fácil do mundo. Você sai do aeroporto de Guarulhos, pega a Marginal e você, passando pela Marginal, já vê à esquerda o estádio do Canindé, que é um estádio querido pelo torcedor da Portuguesa, obviamente, e tem uma estrutura aconchegante. Um projeto está sendo criado para que o Canindé possa ainda continuar sendo como casa da Portuguesa, agora dentro da realidade do clube, com dimensões menores, um estádiozinho mais acanhado e que parte deste terreno seja ocupado por uma construtora que vai, obviamente, construir um shopping naquela região. É uma condição privilegiada, né, na parte central de São Paulo. Então, vamos trazer a partir de agora esta situação crítica vivida pela Portuguesa no aspecto estrutural. É de lamentar mesmo pela condição atual também do Canindé. Vamos ver esse material do Sport TV. Vamos lá. O treinamento vai muito além do campo. A sede do clube hoje é uma apresentação da decadência. Do cuidado com a limpeza, a preservação do patrimônio, um rastro de abandono. E a gente tem uma dívida bastante elevada, mas fundamentalmente a falta de recursos financeiros. A Lusa tem dívidas de natureza civil, trabalhista e tributária. Só de encargos a serem pagos para os governos federal, estadual e municipal, o déficit alcança 100 milhões de reais. E cerca de 400 ações correm na justiça contra o clube e devem ampliar consideravelmente esse débito. A primeira medida, na verdade, é fazer uma auditoria das ações judiciais, porque a gente não tem isso. Então não conseguimos nem dimensionar a quantidade de demandas e o risco, efetivamente, que o clube corre em ser condenadas em todas elas ou na maioria, quais delas nós temos razão ou não. Tudo isso está sendo levantado. O Canindé, principal patrimônio da Portuguesa, está penhorado pela Justiça desde o primeiro semestre do ano passado. A partir de agora, os pagamentos vão ser concentrados para evitar que o time perca a própria sede. O salário de alguns funcionários estão atrasados desde 2014. Com o estádio mal conservado, pragas prejudicaram o gramado e o clube não pôde usá-lo no Paulistão. Foi rebaixado pela terceira vez em 1 ano e meio. Para quem conhece bem essa história, para se reerguer só com credibilidade. A Portuguesa, em épocas passadas, quando eu fui treinador lá, qualquer atleta que a gente consultava para vir jogar na Portuguesa, ele vinha correndo, porque tinha o tal do fio do bigode, que a gente fala, pô, a Portuguesa cumpria as obrigações mais corretamente, mais até que os grandes clubes aqui de São Paulo. E eu espero que ela volte a ter essa mesma organização. Além disso, é buscar, de novo, o apoio da nossa comunidade, do nosso torcedor, do nosso sócio, dos cofistas, dos conselheiros, e até de empresas e de pessoas que por muito tempo ajudaram, colaboraram com a Portuguesa e que se afastaram por diversos motivos. O clube corre para tentar recuperar o gramado para o jogo da Copa do Brasil daqui a 13 dias. Mas no atual estágio, vitórias só no campo não vão ressuscitar a Portuguesa. É triste, né? A situação, lamentável mesmo, a situação atual da Portuguesa, num aspecto até mesmo estrutural, né? Muitas dívidas para poder realmente resolver suas situações. Vamos trazer aqui na sequência do Canal Esportes mais notícias. Olha, vamos entrar no assunto do Campeonato Alagoano através das manchetes da Gazeta, até porque a Gazeta traz como destaque o assunto mais importante para o futebol de Alagoas nesta sexta-feira, é justamente voltado à Federação Alagoana de Futebol. Então vamos dar uma olhadinha justamente na manchete de hoje. Olha aí na Gazeta, a Federação elege hoje presidente.
Eleição na FAF é marcada por denúncia de irregularidade em inscrição de candidatos. Não é novidade. Se nós não tivéssemos numa disputa onde 3 pessoas, Gustavo Feijó, o filho dele, Felipe Feijó, que mesmo que a federação ela utilize o discurso dizendo porque são situações diferentes, eu não tenho como separar o joio do trigo, sabendo que numa eleição o pai e o filho estão concorrendo ao cargo. Eu não tenho, gente, como separar. No meu entendimento, existe aí um trabalho sendo feito para que ou o Gustavo ou o Felipe venha a ser promovido, que não é o Felipe Ferreira, a presidente da federação. Isso é fato. Ponto. Eu não tenho como separar isso, gente. Eu não tenho como chegar para você, telespectador, e dizer o seguinte: porque agora o Felipe está querendo dar um grito de independência e querer mudar aspectos que ele entende que vai beneficiar ao futebol de Alagoas e que o pai dele não consegue fazer. Eu não consigo entender, gente, isso não. Eu não consigo. Acho que o Gustavo tem todo o direito de querer colocar o filho para dar uma continuidade no trabalho dele. Acho também que isso pode ser colocado nos critérios legais como um processo natural, nada demais em relação a isso. Agora, não me traz estranheza o fato da denúncia de irregularidades, né? Se temos 3 candidatos buscando apenas um deles, vai ser, obviamente, o presidente da federação pelos próximos 4 anos, até 2019. Vamos lá. A matéria do Wellington Santos, que é especialista, esse Wellington Santos, fera demais nessas matérias de bastidor, para mim um dos grandes nomes do jornalismo aqui de Alagoas, né? E que faz parte aí da TV, da Gazeta de Alagoas, né? Após 8 anos sem eleição, a Federação Alagoana de Futebol revive hoje o pleito voto a voto pelo cargo maior da entidade gestora dos destinos do futebol alagoano pelo quadriênio 2015-2019. O detalhe é que daqui a pouco, às 9 da manhã, começam as eleições lá no estádio Repelé. A previsão de encerramento é até 11 da manhã. E a posse do novo presidente marcada para a semana que vem, no dia 14, tá certo? Essa é a situação. Quem pleiteia? Os candidatos são Gustavo Feijó, atual presidente da FAF, é o candidato oposicionista, aliás, presidente atual da FAF, e o candidato oposicionista, que é o José Cordeiro Lima, que colocaram seus nomes para apreciação dos eleitores, formados por 36 associações, divididas em 24 clubes e entre profissionais e amadores, e uma liga de futebol. O filho de Gustavo Feijó, Felipe Feijó, de 22 anos, chegou a inscrever-se, mas, por orientação da CBF, Gustavo será mesmo o nome da situação. Não dava para entender, gente, esse tipo de situação aqui. Então a Gazeta já traz que, por orientação da CBF, para manter os princípios éticos, que é bastante questionado esses princípios junto à CBF, né? A própria CBF é questionada nesse processo, acabou mantendo só a luta entre Gustavo Feijó e Cordeiro Lima. Eu acho que prevaleceu o bom senso da CBF nesse processo, gente. Porque não tinha como separar. É como eu estava dizendo aqui, eu não tenho, gente, como chegar aqui e separar. Eu vou concorrer para a eleição de uma entidade com meu pai. Sim, mas eu tenho uma relação estremecida com meu pai. Mas, espera aí, é meu pai, né? É meu pai que está lá. Não tem como não pensar em uma articulação, em uma manobra nesse processo. E uma manobra que eu falo, uma manobra não é uma manobra no aspecto negativo, viu, gente? Eu não estou aqui acusando ninguém, nem estou levantando suspeita de que está havendo uma manobra para poder ir por goela abaixo, beneficiar um ou outro. Até porque eu não tenho conhecimento jurídico nesse assunto. Aí seria de uma maneira leviana esse meu posicionamento. Mas o que eu quero dizer é uma manobra no aspecto inteligente para poder deixar quem já está no comando prevalecer no comando, entendeu? Através de brechas no aspecto jurídico. É isso que eu quero colocar, pelo amor de Deus. Para votar, os clubes aptos devem estar quites com os cofres da FAF e atualizados com a documentação comprobatória de seus registros na forma da lei. São 24 clubes profissionais com direito a 2 votos cada, 11 amadores com direito a 1 voto cada e uma liga de futebol está com direito a 1 voto, totalizando 60 votos. Oposição pendente. Para o pleito de hoje,
A Gazeta teve acesso à informação de que o candidato oposicionista José Cordeiro Lima, presidente do São Domingos, clube que disputa a segunda divisão do Alagoano, estaria com sua inscrição irregular. O imbróglio na inscrição do Cartola do São Domingos está no fato de que a ata do clube, obrigatória para a inscrição da chapa na eleição, constaria de um erro crasso. A data, de acordo com o documento que a Gazeta teve acesso, e esse documento já mostra isso, né? Ao invés de gravar o biênio, de grafar mesmo, de grafia, que vem de grafia, né? Ao invés de grafar biênio 2015-2016, o documento lavrado, inclusive em cartório, apresenta como anos de mandato 215 e 216. Já Cordeiro denuncia que Feijó não apresentou balanços em sua gestão. Outra curiosidade desse pleito é referente ao presidente da comissão eleitoral. Trata-se do funcionário da FAF, José Roque Júnior, que se notabilizou como protagonista do escândalo denunciado pela imprensa na segunda divisão do Campeonato Alagoano. No episódio, Júnior se inscreveu, como jogador do União Palmeirense, da cidade de Palmeira dos Índios, atentado à ética e atitude desleal de um dirigente de federação contra os outros clubes filiados. Como resultado da peripécia de Roque Júnior, o Superior Tribunal de Justiça acabou punindo o clube de Palmeira dos Índios por unanimidade com a exclusão da competição no ano passado. Todos nós lembramos desse fato, que foi justamente envolvendo o Roque Júnior e mais outros integrantes aí, inclusive pessoas ligadas até ao próprio União Palmeirense, supostamente atletas inscritos, que teve nome publicado no Boletim Informativo Diário, que tem mais de 50 anos para disputar a segunda divisão. Nada contra quem tem essa idade e que poderia estar jogando, mas todos nós sabemos que não estavam com condições de jogo, né? Não era jogador de futebol profissional, né? E ele é hoje um dos responsáveis para ficar com a avaliação, comandar justamente a fiscalização dessas eleições para a presidência da federação. De qualquer forma, Fábio, pode trazer para cá, Fábio. Pode trazer para cá. De qualquer forma, eu não vou aqui deixar de dar minha opinião a respeito do futuro, não. Eu me preocupo muito com o futuro do futebol de Alagoas, gente. Me preocupo muito porque entendo que o Gustavo Feijó, ele já deu a parcela de contribuição dele no nosso futebol. Eu entendo isso. Isso eu não vou deixar de emitir minha opinião a respeito desse assunto, não. Não vou de jeito nenhum. E também entendo que hoje não apareceu nenhuma pessoa. Eu reconheço que o Cordeiro tem aí interesse e tudo, mas todos nós sabemos o seguinte, gente, vamos ser claros a respeito do assunto. O Cordeiro não conseguiu estruturar nem o São Domingos, que é o time dele. Vai conseguir estruturar o futebol de Alagoas, meu Deus do céu? Eu tenho que ser sincero, cara. Eu não posso estar aqui andando com mentira, nem estar aqui insinuando a situação para você, telespectador. O Cordeiro não conseguiu cuidar do estádio dele, porque desde que eu entrei na comunicação, está com 10 anos de imprensa, está com 10 anos que eu faço parte da Crônica Esportiva de Alagoas. O estádio do São Domingos tem um projeto que não saiu do papel, gente. Ou se colocou, um tijolo por ano. E olha que antes que se diga que eu estou com procuração para defender o Gustavo Feijó aqui, todo mundo sabe, quem acompanha desde a época do Big Sport, que eu faço minhas críticas à gestão atual da federação. Todo mundo sabe disso, não preciso estar aqui defendendo ninguém, não. Acho que o Gustavo já deu, mas infelizmente o nosso futebol não apareceu uma voz que eu poderia dizer assim, essa chegou para poder mudar e eu acredito que faça uma mudança no aspecto positivo do futebol de Alagoas. Então eu me preocupo muito, me preocupo demais com o que vai ser daqui para frente. E eu digo que o Gustavo já deu a parcela de contribuição dele e até defendo, vou até mais além. Acho que o Gustavo Feijó tem compromisso demais para poder se dedicar à Federação Alagoana de Futebol, mas se ele acha que tem ainda condição de continuar por mais 4 anos como presidente da entidade máxima do nosso futebol, eu não vou aqui criticar nem dizer que não. Se o cara que tem o direito de dizer, está dizendo que tem, eu não vou aqui questionar. Mas acho que ele tem, mas eu posso achar que ele já tem problemas demais para resolver. O cara é prefeito de Boca da Mata, o cara é vice-presidente da CBF, e com toda sinceridade, ainda querer assumir a presidência da federação, eu acho que a federação deveria ter hoje um presidente que tivesse tempo para poder comandar justamente melhor o futebol de Alagoas. Um presidente mais presente, que trabalhasse na modernização. E isso é uma condição que não posso deixar de emitir essa minha opinião a respeito desse assunto. Não é?
Então eu entendo que tudo passa na vida. E eu espero que essa condição para o futebol de Alagoas seja positiva, esse retorno, essa permanência, quem sabe, do Gustavo, a chegada do Cordeiro. Agora não dá para acreditar, eu com toda sinceridade, espero queimar minha língua daqui para frente. Mas se o Cordeiro, por exemplo, chegar a ser presidente da federação, eu com toda sinceridade, não vejo, hoje, nesse exato momento, não vejo como a melhor opção, não. Não vejo como a melhor opção, com toda sinceridade. Vamos dar sequência às manchetes da Gazeta, para a gente aqui, chegando na reta decisiva do programa, né? O Daniel Alves, lateral direito, anunciou ontem em coletiva na Espanha que não chegou a um acordo com o Barcelona para renovar seu contrato. O goleiro Jefferson do Botafogo fará uma artroscopia no joelho direito e não jogará as semifinais contra o Fluminense. É uma baixa aí do Botafogo, que vem agora no Renan a possibilidade de ser o salvador da pátria do Botafogo nesses jogos decisivos do Campeonato Carioca. Inclusive amanhã o Botafogo enfrenta o Fluminense, né, na semifinal da Taça Rio. Então o detalhe é isso, viu, gente? Eu não tenho nada contra aí a pessoa do Gustavo Feijó, nem contra também a pessoa do José Cordeiro, não. Eu só encaro as coisas como um desportista, né? E esperaria que os nomes aparecessem para poder comprar a briga e mudar um pouco esse futebol de Alagoas, trazer a modernidade para o futebol de Alagoas. É apenas essa a minha condição. Temos que sair da mesmice, gente. Esse futebol nosso é um futebol muito viciado, cara. É um futebol que não traz novidades. E quando entra uma novidade, aí é motivo de festa. Mas uma coisa que é obrigação. Obrigação, trazer atrativos. Nós não podemos estar presos ao que o futebol brasileiro está oferecendo, não, gente. Estamos num estado pequeno, mas nós não temos que seguir à risca essa linha defasada que o futebol brasileiro segue, não, gente. Não é possível um negócio desse. CRB parte para o tapetão contra o CSE a respeito do técnico Freitas Nascimento, e essa situação do CRB é uma situação óbvia porque o CSE está no grupo do CRB, um dos concorrentes, né, pela classificação para a próxima fase do Campeonato Alagoano. Então o CRB está tendo a oportunidade de matar um adversário, um concorrente direto. Essa é a oportunidade através de uma brecha que o CSE deu em colocar o técnico Freitas Nascimento no banco de reservas depois de ter sido expulso na partida aqui em Maceió contra o CSA, né? E no CSA, por falar em CSA, Rafael Aidar deve chegar hoje ao Mutange e Ipanema vence o Muricy de virada por 2-1. Essa é a situação que está sendo destacada na Gazeta. Brasil é o 5º lugar no ranking da FIFA. Lista referente ao mês de março, tem a Alemanha mantendo-se no topo, seguida pela Argentina. É praticamente o ranking que ficou aqui na Copa do Mundo no Brasil, né? O Brasil é o 5º colocado nesse ranking que foi divulgado. O Brasil que já ficou muito longe, né? Chegou a ficar até fora das 10 melhores seleções do mundo, mas agora parece que aos poucos está recuperando esse prestígio. E ainda na Gazeta desta sexta-feira, Cleiton Xavier apresentado no Palmeiras. Alagoano recebeu a camisa 8. Massa crê em bom desempenho. No domingo, o brasileiro espera Williams mais competitiva no GP da China. E 2 torcedores não podem ir ao estádio Rei Pelé. Eles estão proibidos de assistir por 3 meses aos jogos. Eu tenho que dar essa notícia, claro, né? Mas você falar, né, gente? Querer me chamar de otário, né? Uma decisão como essa, né? 2 torcedores ser responsabilizados. Tá certo que a justiça tá vindo, tá aí 3 meses sem ir pro estádio. Beleza, tranquilo. Mas... Ô, gente, pelo amor de Deus, 2 torcedores só. Todos nós sabemos que a maioria ali que estava envolvida na confusão merecia uma punição como essa para frente, de 3 a 6 meses, 1 ano, ou ser banido de uma vez do futebol. Aí punir 2 torcedores para dar uma justificativa à sociedade. Vamos dar punição para esses 2 aqui, ó, 3 meses, para dizer que a gente fez alguma coisa? Oh, meu Deus do céu, gente, vamos parar com esse negócio. Está empurrando com a barriga os problemas. E não tem mais otário no futebol, não. O torcedor hoje, por exemplo, é muito inteligente. O problema do dirigente, das pessoas que fazem justamente parte do poder da decisão aqui no nosso futebol, é achar que o torcedor é burro, que a imprensa é ignorante, que ninguém sabe, meu irmão, quando o cara está querendo dar uma justificativa. Acho muito legal, interessante, louvável. Tá aí 2 torcedores punidos, mas a sociedade espera mais. A sociedade, eu como cidadão, esperava mais. Eu espero mais, porque eu sei que os 2... Poxa, você responsabilizar, dar uma ideia de que 2 pessoas... Porque isso é querer dar uma ideia de que 2 pessoas trouxe problema para o estádio. Ah, pelo amor de Deus, gente. Nosso problema é muito maior que isso. Pode ter certeza. Para a gente fechar o programa, vamos dar uma passada nos estaduais. Até porque no final de semana nós teremos
muito futebol, né? E você, a partir de agora, vai poder acompanhar os jogos desse final de semana para poder ficar bem informado das partidas decisivas nos campeonatos no Rio e São Paulo e aqui em Alagoas. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha então como vai ficar a questão dos confrontos deste final de semana na Taça Rio. Vamos ver. Fluminense e Botafogo jogam amanhã às 6h30 da noite no Maracanã. Vasco e Flamengo no domingo às 4 da tarde também no Maracanã. 2 jogaços esses no final de semana no Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. Em São Paulo, a situação é a seguinte, é a fase decisiva também da competição, mas porém não é semifinal. É tipo umas oitavas de final que está sendo realizada e nós teremos esses confrontos aqui, olha. São Paulo e RB Brasil, amanhã às 6h30 da noite no Morumbi. Corinthians e Ponte na Arena Corinthians às 4h20 da tarde. No domingo, Palmeiras e Botafogo de Ribeirão Preto, na Arena Palmeiras. Santos e 15 de Piracicaba fazem um confronto também no domingo às 4 da tarde. Aí nesta rodada decisiva do Paulistão, né? Então, os jogos você já acompanhando aqui os detalhes no canal Esportes. Vale a pena você conferir justamente essas partidas do final de semana. E a respeito do Campeonato Alagoano, nós teremos rodada também neste final de semana. Vou só colocar aqui justamente em ordem, né? Acabou passando o principal, né? Que é o Campeonato Alagoano e os jogos desse final de semana. O detalhe é que o CRB joga na segunda-feira, partida atrasada, inclusive, contra o Coruripe, né? Essa partida aqui era para ter acontecido na primeira rodada. E o CSA vai enfrentar o Murici no estádio José Gomes da Costa, na cidade de Murici, pelo Campeonato Alagoano. O CSA que vai para esse jogo é um jogo de extrema importância nas pretensões do CSA de conquistar a classificação para a fase semifinal deste segundo turno do Campeonato Alagoano. A classificação de momento do Campeonato Estadual é a seguinte, vamos dar uma olhadinha aí. No grupo A, o Céu é o líder, vamos dar uma olhadinha, colocar aí, pessoal, vamos colocar aí essa classificação. O Céu é o líder com 8 pontos, em segundo o Coruripe com 7, o CSA é o terceiro com 5 e agora o Ipanema tem 3. Né? O detalhe é o seguinte, que além do Ipanema ter somado os primeiros pontos na competição e ter encostado no CSA, a situação aqui é a seguinte, olha, o que interessa é isso aqui, ó, percentuais. Talvez você em casa não entenda, mas esses são os percentuais de aproveitamento dos clubes nesse segundo turno, tá? Então, quem lidera o grupo do CSA, né? Quem está liderando o grupo do CSA, tem um aproveitamento, o Céu, nesse caso, que tem um jogo a mais em relação ao Coruripe, né? Tem 6 jogos contra 5 do Coruripe. O Céu, ele tem 44,4% de aproveitamento. O Coruripe tem 46,7%. Aí, na sequência, o CSA com 27,8% nesse aproveitamento. E agora o Ipanema com 16,7% de aproveitamento. Então, isso também determina o rebaixado, viu, gente? Isso determina o rebaixado. Então, para o CSA, é de fundamental importância vencer na próxima rodada. Na situação do grupo B, o Asa é o líder com 11 pontos, o CSE é o segundo com 10, em terceiro o CRB com 9, o Santa Rita é o quarto com 7, em quinto o Murici com 4 pontos. O detalhe é o seguinte, nesta rodada seguinte do segundo turno, vamos lá, para que você possa entender. Rodada de número 7 da competição. O Asa joga contra o Coruripe, no Municipal. O Murici joga contra o CSA, no José Gomes da Costa, domingo, 4 da tarde. Santa Rita e Céu, e CSE e Ipanema. CRB e Coruripe só jogam na segunda-feira no estádio Rei Pelé, né? Então essa rodada aí vai servir para que os clubes possam se organizar e principalmente o CSA, que precisa vencer, gente. Tem que vencer, senão vai chegar justamente uma condição desesperadora para as próximas rodadas do Campeonato Alagoano. Aí, se você analisar, o CSA vai para um jogo chave também contra o Santa Rita na outra semana, na próxima quarta-feira, às 8h30 da noite, no estádio Rei Pelé, na sequência do Campeonato Estadual, enquanto o CRB joga na segunda, pela primeira rodada ainda contra o Coruripe, e volta a jogar na quinta-feira contra o Ipanema, lá no Sertão, lá em Santana. Jogo marcado para as 8h30 da noite. Então, por aí você tira como anda a situação do Campeonato Alagoano. Ponto final no canal Esportes desta sexta-feira. Deixando um forte abraço para você. Vem aí na sequência, Cortando com Ariel Fernandes. Nós teremos um novo encontro na próxima segunda para repercutir os principais assuntos do esporte. Um grande abraço, ótimo fim de semana para você. Tchau, tchau.